Nós vamos estudar Apocalipse 17 na versão revista e atualizada de 1993, eu acho. Tem uma que é de 93, tem uma que é de 2007, tem a revista corrigida, tem a fiel. Essa aqui é menos fiel do que a fiel, e as que vocês usam aí é menos fiel ainda, né? Mas é revista e atualizada. É a ARA, a famosa ARA. E eu estava, quando o irmão estava lendo o versículo em Salmo 18, versículo 29, eu me lembrei de um episódio até engraçado que aconteceu em Peniel, porque todos estavam cantando aquela música Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, né? E o versículo 29 é esse aqui: contigo desbarato exércitos, que é pisar numa tropa, né? Com meu Deus salto muralhas. E aí alguém falou assim, precisa pedir para parar de cantar essa música, porque estão cantando Posso pisar numa cobra, né? E Peniel é um lugar que sempre tem uma cobrinha lá. E aí as crianças vão achar que pode pisar na cobra, né? Daí falando para a pessoa, não, posso pisar numa tropa, não é pisar numa cobra. Mas eu fiquei pensando, se tem uma versão que fala tropa, eu não sei se tem uma versão, a música fala tropa, né? Baseado aqui, né? Salmo, agora já esqueci o Salmo. Salmo 18, versículo 29. Nós estamos... A Almeida, século XXI, ela fala, com teu auxílio enfrenta uma tropa, com meu Deus salta uma muralha. Isso aí, então, baseado... E a Almeida também vai falar de tropa, ela rodou numa tropa. Posso pisar numa tropa. Nós estamos estudando Apocalipse, capítulo 17 e 18, uma dobradinha aí, né? Apocalipse 17 e 18, que eles falam do mesmo tema, que é a queda da Babilônia, pelo menos o prenúncio da queda da Babilônia. E é muito interessante para aqueles que não ouviram o estudo pela manhã, ouvir ou assistir quando tiver disponível, porque muitas pessoas ficam na dúvida o que é a Babilônia, qual é essa grande meretriz, essa prostituta, não é? Então, de modo bem simples, é todo sistema religioso. Pronto, só isso. Todo sistema religioso. Quer dizer que a nossa igreja também não é um sistema religioso? Existem as religiões e existe o cristianismo. O cristianismo não se mistura com nada. O cristianismo é puro. O cristianismo é uma rocha. O cristianismo é Cristo Jesus. O que vem depois disso são religiões, maneiras que as pessoas têm de se religarem com Deus. E aí você tem todo tipo de religião para todos os gostos. Quando nós estamos falando dos grupos que seguem a palavra de Deus e creem no cristianismo mesmo, sem mistura, então nós estamos falando de denominações. Infelizmente existem denominações. Nós somos uma denominação batista bíblica. Tem outras batistas, presbiterianas, metodistas, Assembleia de Deus, tem várias, né? Mas elas ainda mantêm a crença na Trindade, na Palavra de Deus, na divindade de Jesus Cristo, crendo no sacrifício de Cristo Jesus unicamente para nos salvar. Então estas creem na salvação pela graça somente em Cristo Jesus, ou pelo menos deveriam crer, porque elas confessam isso. São as denominações. Mais puro do que as denominações é o cristianismo. Com o cristianismo não tem mancha nenhuma.
Nós cantamos hoje que é a esposa do Senhor Jesus Cristo, a igreja. É a noiva, né, de Cristo, mas já podemos dizer que é a esposa, porque esse casamento é certo. Todo sistema religioso se apoia nas nações, conforme diz o versículo 1 de Apocalipse 17 e a explicação no versículo 15. As águas são as nações. Toda falsa religião se apoia também no diabo, no anticristo. Então as religiões são abençoadas, se é que esse ser pode abençoar alguém, né? Abençoadas pelo diabo. O diabo quer religiões. O diabo é religioso, é muito religioso o diabo, né? Uma coisa que o diabo não é ateu. Ele crê, ele treme diante do nome do nosso único Deus e os demônios dele também, mas ele aceita todo tipo de religião. Todo tipo de religião é muito bem-vindo, ou muito bem-vinda, porque ele quer usar as religiões para preparar o caminho para a vinda dele. E as religiões têm em comum a salvação por obras. Todas as religiões ensinam que o ser humano tem que fazer alguma coisa. E nesse fazer alguma coisa, as pessoas se perdem completamente no humanismo, se perdem no ritualismo, no legalismo e no demonismo. Então as religiões, elas estão voltadas, ligadas totalmente a Satanás. Mesmo que as pessoas não saibam. Mesmo que as pessoas estejam seguindo uma religião com muito bom coração, muito boa intenção, querendo fazer o bem para as pessoas, querendo a presença de Deus perto delas, mesmo assim, elas estão seguindo Satanás, porque as religiões, elas fazem isso, elas desviam as pessoas do Deus verdadeiro. Então nós não somos uma religião. Tiago fala da verdadeira religião, ele usa a palavra eusebia, a verdadeira reverência é o cristianismo, não existe outra. O cristianismo em si não é uma religião, o cristianismo é a pessoa de Cristo, é a essência de Deus na terra, é o cristianismo. Um dia foi o judaísmo, mas todo o judaísmo verdadeiro agora se converteu e é cristão. Eu sei que muitos se chamam cristãos, mas não é porque eles se chamam cristãos que eles são cristãos. A palavra de Deus só reconhece um cristianismo verdadeiro. E é esse que vocês já conhecem, resumindo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Cristo que veio, é o Cristo que viveu entre nós quer dizer a humanidade, é o Cristo que foi traído, é o Cristo que foi crucificado, foi morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e subiu ao céu e intercede por nós. Esse é o Evangelho. O resto é resto. O resto é Babilônia. O resto é prostituição espiritual. E nós já avançamos bastante aqui, tá bom? Nós estamos no versículo 9, falando que a Babilônia, e falando dos reinos, versículo 9 diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. A religião, ela se escorou, ela se assentou, ela repousou na política. Então essas 7 cabeças, 7 montes. Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas. Então esses 7 montes. Aqui também fala de 7 reis. Então quais são os 7 reis? Poderíamos dar um nome deles até. Alguns é mais título do que nome, né? Por exemplo, o Egito, o faraó.
A Assíria, Senaqueribe. A Babilônia, Nabucodonosor. A Média e a Pérsia, o Ciro e o Dario. E daí vem Roma, que é o César. César é um título, cada César tinha um nome. Então você tem 6 reinos, porque aqui no versículo 10 diz: dos quais caíram 5. Quais caíram? A religião se repousou sobre 5 impérios, 5 reis. Quais caíram? O Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, Média e Pérsia juntos, né? E a Grécia. Agora diz também no versículo 10, dos quais caíram 5, que eu já falei. Um existe. Quem é esse um que existe? Roma. Mas Roma existe? Não existe mais, mas quando João escreveu, existia. Então, um existe, que é Roma. O outro ainda não chegou. O outro seria um império que vai vir. Então, para nós que estamos lendo hoje, em 2026, 6 caíram. Já não são mais 5. 6 caíram. Então, está para se levantar um império. Esse império é chamado o Império de Roma Restaurado. É Roma restaurada. Não precisa ser na Itália, porque ainda existe a cidade de Roma, mas é esse sistema religioso que vai vir. E esse império vai produzir um rei. Então esse vai ser o 8º rei, porque se Roma é esse império 7º, vem um rei dela, que é o versículo 8. Vem um rei dele, né, desse império. Versículo 10. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. Quem não chegou ainda? Então esse império não chegou, o Império Romano restaurado, e quando chegar, tem de durar pouco. Vai durar 7 anos, vai durar pouco. E versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Essa besta é o anticristo. Então a religião, eu sei que tem muito detalhe aqui, né? Não quero cansar os irmãos, mas a religião ela vai ser muito bem-vinda em todas as épocas. Não teve nenhuma época que existiu um reino, um império ateu. O ateísmo, ele vem de pessoas, não de nações. Nações não são ateias. Estados não são ateus, embora eles falam um estado laico, mas estado laico quer dizer a religião não pode governar, é o estado que governa. Mas todo estado, todos os lugares têm religião. Né? Por exemplo, eles falaram que a única nação ateia começou com a União Soviética, né? Hoje Rússia, mas a União Soviética. Mas eles não conseguiram implantar o ateísmo, porque mesmo naquela época eles tinham os ortodoxos, os católicos. Eles têm a sua crença, porque todo sistema político anda junto com religião. E no versículo 12, essa besta, esse poder político vai ter 1 hora de poder. É muito pouco, vai durar pouco. Como eu falei, 7 anos, né? Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então não precisa pensar em 60 minutos. 1 hora quer dizer, é rápido, por pouco tempo. Já existe inclusive, mas haverá uma confederação de 10 blocos de nações. Vai ser dividido assim, né? Hoje já tem, mas eu não estou dizendo que o anticristo já reina. Mas o mundo já está preparado para quando vier o anticristo ter um só poder político,
O mundo está caminhando para isso, para um só poder político. Hoje não existem mais barreiras geográficas como havia antes. As distâncias são as mesmas, mas a tecnologia diminuiu muito a sensação de distância. Então hoje é muito fácil uma nação combinar alguma coisa com outra nação. As nações vão se unir num só propósito e elas vão se unir numa só religião. E está caminhando para isso. As pessoas têm uma mentalidade única. Você não pode criticar a verdade de ninguém. Eles chamam de verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, mas todos os caminhos levam para as coisas boas. Ou, se quiser chamar, pode chamar de Deus, né? O ecumenismo, que quer dizer a união de todas as religiões, ela vai prevalecer. No versículo 13, nós vemos que o poder político, por incrível que possa parecer para alguém, o poder político ele é menos poderoso do que o poder religioso. A religião tem mais força que a política. Hoje pela manhã eu dei um exemplo. Se alguém entrasse aqui e usasse esse púlpito para a política, ele consegue ganhar muitas pessoas, mas não porque ele é um bom político, é porque ele está se aproveitando de uma sociedade, de uma comunidade que já está preparada para receber alguma coisa, dependendo do pastor e dependendo da liderança. Versículo 13. Tem estes vários pensamentos? Um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, quem que oferece o poder político? A religião. A religião que oferece o poder político para eles governarem. E no versículo 14, isso vai acontecer só no final da tribulação, o Cordeiro vai vencer tudo. Tudo que é do anticristo, o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo poderoso, vai vencer. Versículo 14. Pelejarão eles, quem? Essas autoridades, esses reis. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Os crentes, junto com o Cordeiro, vencerão essa falsa religião, esse falso sistema que haverá aqui no mundo. Nós cremos que estaremos com o Senhor, seremos arrebatados, mas muitos, inclusive pessoas das igrejas, frequentadores de cultos, ficarão, porque não aceitaram a Jesus Cristo. E eles vão passar por isso. E alguns vão chegar até o final de 7 anos e outros vão morrer antes disso. A Babilônia é uma mulher traída, é uma mulher caída. Ela é a grande meretriz, a prostituta, mas ela vai cair. Versículo 15, nós vemos que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, não é? Porque 17:1, alguém pode ler 17:1? Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então, essa prostituta está assentada sobre muitas águas. E se a gente não lê a Bíblia, a gente fica tentando imaginar o que são essas muitas águas. Mas a própria Bíblia se explica. Versículo 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o mundo, né? Ela se apoia nas pessoas, no mundo. E o versículo 16, nós vemos aquilo que muitos já falaram. Religião é massa de manobra. As pessoas usam a religião para manobrar as pessoas, para conduzir as pessoas para onde elas querem. E quem que vai manobrar, quem que vai tentar gerenciar as pessoas através da religião? O anticristo. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada
e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Veja só que o anticristo precisou da religião. Todas as religiões misturadas, formando um só corpo, um ecumenismo, ele precisou muito. Mas Satanás não é de agradecer ninguém. Satanás, ele usa as pessoas e as instituições para o seu próprio interesse. E ele não agradece ninguém. Ele arranca das pessoas tudo e ele devora as pessoas, ele destrói. Então é aquele que veio para roubar, matar, destruir. É isso que ele faz. Então ele vai fazer isso com as religiões. Por isso, se há alguém aqui, no nosso meio, que está envolvido com alguma religião, você tem que sair. Você tem que sair da religião, porque ela vai te destruir, ela vai acabar com você. Mas o que eu estou fazendo nessa igreja? Não é uma religião? Então, para aqueles que já entenderam, existe a rocha, que é Cristo. Esse é o cristianismo. Se você está em Cristo, nada vai te destruir. Você está totalmente seguro em Cristo. Agora, se você está seguro numa religião, então você não tem garantia nenhuma. E poderíamos usar, eu não queria usar assim, mas poderíamos usar essa igreja como uma religião. Para mim não é uma religião. Para mim é o cristianismo sendo pregado aqui nessa igreja. Mas para algumas pessoas, talvez essa igreja não passa de uma religião. Algumas pessoas sentem que essa igreja a protege. Por isso eu tenho que ir lá. Algumas pessoas sentem que esta igreja as abençoa. Por isso elas dão dinheiro para essa igreja. Então elas estão sendo usadas por Satanás para terem uma falsa segurança de que esta igreja vai protegê-las. Quero dizer para os irmãos que esta igreja não vai proteger ninguém do inferno. Essa igreja não vai proteger ninguém do inferno. É Cristo Jesus quem vai te proteger. Você precisa estar alicerçado em Cristo, não na Batista Bíblica de Jacutinga, não em qualquer outra denominação. Você precisa estar alicerçado na rocha que é Cristo. Pense nisso, porque há muitas pessoas, inclusive esse que está falando para vocês, que achava que estava tudo bem. Eu levei 16 anos para entender que a igreja não ia me proteger, que a fé dos meus pais não ia me proteger, que eu estava caminhando para o inferno. Eu tive que aceitar a Cristo Jesus, eu mesmo. Não tinha mais que ficar protegido na igreja e nem nos meus pais, mas em Cristo Jesus. Faça isso também se há alguém aqui que está confiando em alguma religião. Porque olha o que vai acontecer com as religiões. Satanás, o anticristo, odeia a religião. Ele não amava a religião, era o interesse dele. Ele odiará a meretriz, que é a falsa religião, todas as falsas religiões, e vai devastar, despojar, comer a carne e consumir no fogo as religiões. É isso que ele vai fazer com as religiões. Versículo 17 é o mesmo princípio de Romanos 1:26. Eu queria que alguém lesse Romanos 1:26, por favor. Romanos 1:26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, do que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Então, Deus os entregou aos seus desejos. Deus os entregou ao pecado. Aqui no versículo 17 nós lemos, Apocalipse 17:17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. É curioso isso, né? Porque a gente pensa, quem colocou no coração dessas pessoas darem tanto poder para a religião, tanto poder para os políticos
Quem que foi? A gente já pensa, foi Satanás. Mas aqui a Bíblia diz que quem fez isso foi Deus. Quando Deus quer julgar uma pessoa, Ele pode colocar situações na vida da pessoa para a pessoa se dar muito mal. Se alguém está rejeitando ao Senhor, como Romanos 1:26, mulheres e homens também, mudando a natureza, mudando a maneira de se fazer sexo, se as pessoas estão torcendo aquilo que Deus fez e elas estão nesse pecado, alguns pecados eles atraem tanto o juízo de Deus que Deus começa a colocar mais e mais situações de pecado na vida dessas pessoas. Eu não disse que Deus faz as pessoas pecarem, mas para os pecadores obstinados, Deus dá para eles mais e mais situações para eles se... como é que fala quando o porco está na lama? Enxafurdar, é isso, na lama. Deus faz isso. Então, se uma pessoa quer sujeira, Deus dá mais sujeira na frente das pessoas para elas se sujarem mais. E o final de Apocalipse fala isso também. Quanto àqueles que são impuros, que eles continuem nas suas práticas de impurezas e imundícias. Não brinque com isso. Se você rejeita a Deus 1, 2, 3, 10 vezes, eu não sei o número, pode chegar um momento que você não precisa nem fazer força mais para pecar, porque Deus vai te empurrar para o buraco. E ninguém diga aqui que Deus não ama, porque Deus ama. Deus chama as pessoas, Deus dá oportunidades, mas aqui o coração dessas pessoas já está longe de Deus. Quem endureceu o coração de Faraó foi Satanás? Não, foi Deus. Então Deus faz isso? Sim, porque se a pessoa já está contra Deus totalmente, e Deus tem pressa para operar algum sinal, como era no Egito, Deus tinha pressa. Então, o que Deus fez? Ele endureceu mais ainda o coração de Faraó. Agora, veja, Faraó não foi violentado por Deus. Era isso mesmo que ele queria. Deus só ajudou a ele no propósito maligno dele e para trazer um grande livramento para o povo de Israel. E o versículo 18, a mulher é a própria sede de adoração. Ou seja, Roma. A mulher está em Roma, o Império Romano restaurado. Versículo 18 diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Um ídolo. Então vamos pensar num ídolo. Ali de gesso ou de qualquer outro material, as pessoas fazem um oratório para ele, fazem uma casinha para ele, acendem velas para aquele ídolo, se ajoelham diante daquele ídolo. Uma coisa curiosa e assustadora. Aquele ídolo não é só um gesso. Aquele ídolo é o próprio demônio. Há um demônio ali. Mesmo que as pessoas não vejam, mas ali tem um demônio. E aquele ídolo tem a capacidade de tornar o adorador igual a ele. Então essa mulher, essa prostituta, essa grande meretriz, a Babilônia, que é a falsa religião, ela própria é todo esse sistema, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O que governa o mundo? Religião. Então, o que governa o mundo não são os políticos. Os políticos eles são usados pela religião, mas o sistema desse mundo é muito religioso. E essa religião se chama a religião de Satanás. Satanás é quem domina. Nós vamos só até o versículo 3, tá bom? Porque depois nós teremos uma terceira parte em outra oportunidade. Capítulo 18, é como se não tivesse capítulo 18, tá bom? É como se fosse a sequência. Mas o capítulo 18, o versículo 1, a glória de Deus excede a glória dessa falsa religião da Babilônia. Versículo 1.
Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Não é Jesus, tá bom? Jesus não é um anjo, é um anjo. Imagina Jesus descendo nessa terra, mas esse anjo iluminou essa terra. Eu acho que foi no versículo 18 mesmo, alguma coisa sobre derramando luz nas trevas. Alguém lembra? O dirigente lembra? Qual é o versículo? É o Salmo 18. Eu lembro que eu li com os irmãos aqui. Será que é o 28? Pode ler, irmão. Salmo 18, 28. Isso. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Aí. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Como é que estava esse mundo até agora? Com a grande meretriz, a Babilônia. Como é que estava esse mundo? Em trevas. Totalmente em trevas. Quando vem esse anjo do céu, ele vem trazendo coisas do céu, com grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então você imagina que, eu vou usar esse adjetivo, mas não diminuindo anjo nenhum, um simples anjo do céu, ele pode iluminar muito mais do que todas as religiões juntas. Então as pessoas que estão apoiadas em religião, elas estão completamente no escuro. E ele exclama, esse anjo, versículo 2, aí nós vemos o submundo das religiões, que é dos demônios. Então exclamou com potente voz, dizendo, se fosse o Jonas lendo, como que ele ia ler agora? Caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, ouviu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pessoas já estavam falando isso muito antes. Por exemplo, eu estou falando agora, muito antes, que religião é do diabo. Religião é um covil de demônios. Qualquer pessoa que estiver presa numa religião, ela está presa em Satanás. Liberte-se da religião. Liberte-se daquilo que vai cair um dia. E esse anjo exclama que caiu a grande Babilônia. Ela virou o quê? Ela virou aquilo que ela sempre foi, morada de demônios. Então as pessoas que estão presas em qualquer... Pela manhã eu falei, agora não vou falar, tá bom? Tinha 2 potes, lembra? Aqueles que ouviram? 3 potes. Um pote com todas as religiões. Eu até dei o nome delas, algumas delas. Aí no meio tinha as denominações e aqui a rocha, que é Cristo Jesus. Uma pessoa que saiu desse balde aqui das falsas religiões, ele escreveu um livro chamado 30 anos preso na torre. 30 anos preso na torre. Por quê? Durante 30 anos ele seguia um grupo que começou com Taser Russell, são os russelitas, e eles davam muita atenção para um clube de estudo e de literatura. E eles deram o nome de Torre de alguma coisa, tá? Torre de alguma coisa. Tá rindo do que, João Tonini? Dessa coisa. Torre de alguma coisa. A coisa vocês perguntam para o João Tonini, que ele vai explicar. E ele viu que aquilo ali era uma prisão, né? Usando a figura medieval. Antigamente eles prendiam as pessoas em masmorra ou nas torres. E ele ficou preso ali naquela torre por 30 anos. E quando Deus o libertou, ele escreveu um livro. Então esse é o nome do livro. Preso. Como que é? Libertado. Esqueci agora
Eu falei para você, esqueci o título agora. 30 anos escravo da torre de... Torre. No título é só torre também. Mas a gente sabe que é torre de alguma coisa. Então, meus irmãos, todas sem exceção, todas as religiões são moradas dos demônios. Você caiu ali, é difícil você sair. E nós vamos encerrar com o versículo 3. A religião é um assunto geopolítico. Geo quer dizer o mundo, o mapa todo. Política quer dizer há uma política governando o mundo, tá bom? Tem pessoas que me procuram perguntando isso. Por favor, não me fala de Illuminati, tá? Isso é bobagem. Você está lendo muita bobagem, tá? Não é Illuminati. Tem algo muito maior do que essas teorias da conspiração. Basta dizer que o mundo jaz aonde? No maligno. Maçonaria, Illuminati e todas as sociedades secretas e teoria da conspiração, tudo isso daí é muito menor do que aquele que a Bíblia já disse. O mundo jaz no maligno. Está muito aberto, não tem sociedade secreta nenhuma nisso. A religião é um assunto geopolítico. Versículo 3 diz assim: pois todas as nações, todas, tá bom, meus irmãos? Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ou seja, essa mulher, essa prostituta, essa meretriz chamada Babilônia, que são todas as religiões, sem exceção, todas as religiões, elas prostituem as pessoas. Elas fazem as pessoas se tornarem imorais e algumas, não todas as pessoas, algumas pessoas se enriquecem à custa das religiões. Então nós estamos muito bem avisados quanto a isso, quanto às falsas religiões, a Babilônia. Então a Babilônia é uma mulher de prostituições, de assassinatos e de política. A Babilônia é uma mulher traída e é uma mulher caída. E em outra oportunidade, se Deus der oportunidade para nós, vamos falar sobre a Babilônia. É uma mulher para você se afastar. Mantenha-se longe da Babilônia. Mantenha-se longe daqueles que prometem coisas e são religião e são Babilônia. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque nós cremos em Cristo Jesus. Nós estamos alicerçados na rocha e habituou-se a chamar de cristianismo. E, portanto, ó Deus, nós estamos no cristianismo verdadeiro. Nós agradecemos, ó Pai, porque já pulamos, já fomos arrancados das falsas religiões. Nós não queremos voltar para lá. E também não queremos ser contaminados com as falsas religiões. Livra-nos, ó Pai, do ritualismo, do legalismo e de tudo aquilo que é proposta de Satanás através das religiões. Livra, ó Deus, pessoas que vêm à nossa igreja, mas que ainda estão presas em algum tipo de ritualismo. E usa as nossas vidas, ó Pai, para apresentarmos a elas a rocha que é Cristo. Nós oramos em nome dele, de Jesus. Amém. Amém.